e hoje vive. Boa noite para você. Ontem você assistiu aqui o pastor Emanuel falando um pouquinho sobre como a vitória é conquistada. E hoje eu vou repartir contigo, ou com você que está aí, né, na sua casa, viajando, olhando o celular, enfim. Você hoje vai ter a oportunidade de assistir um pouquinho sobre o fato de que falhar não é fracassar. Nós sempre, diante de Jesus, temos uma segunda chance. E muito mais do que isso, eu queria te convidar, por exemplo, para ler o primeiro texto de hoje, que está em João capítulo 1, os versos 40 a 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse texto é interessante porque, ao encontrar Jesus pela primeira vez, Simão já soube que Jesus leu sua história e o seu caráter. Jesus disse, sim, é verdade, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, um grande homem. Pedro realmente foi um grande homem. Jesus leu isso também na história de Pedro, mas a primeira declaração foi a seguinte: tu és Simão, filho de João, filho da carne, pecador, ser humano. Essa origem humana de Jesus, de João, foi destacada por Jesus. Isso é importante, por quê? Porque para ser Pedro a rocha, Simão teria que aprender a ser um melhor ser humano.
Pedro era uma pessoa que tinha aí seus defeitos, não é? E eles ficam bastante evidentes na história bíblica. Ele era um homem que procurava ou pensava ser constante, mas era impulsivo. Pedro era uma pessoa que queria ser honesta, mas acabava mentindo. Pedro tinha dificuldades para controlar o seu temperamento. E Jesus, então, acentuou isso no primeiro encontro que eles tiveram. Tu és Simão, filho de João. Você vai fracassar. Mas fracassar não é ser derrotado totalmente. É um passo que você vai ter que dar para chegar a ser Pedro. E eu quero te convidar agora para fazer uma oração para a gente estudar um pouquinho mais esse tema em alguns minutos. Nosso Pai, nós agradecemos a Tua paciência conosco, agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso e nos enviou a revelação da Tua palavra. Agora nós vamos estudá-la, estudar a experiência de Simão, que se tornou Pedro, um grande homem na Tua igreja e na Tua causa. E nós pedimos que nos ajude, envie o Espírito Santo, para que a gente entenda, compreenda e tenha coragem de pôr em prática as lições que a Bíblia nos trará. Em nome de Jesus. Amém. Para entender um pouquinho mais da história de Simão, que se torna Pedro, nós vamos a Lucas, capítulo 22, os versos 54 a 61. Lucas 22, de 54 a 61. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu e olhou fixamente para ele e lhe disse: este homem estava com Jesus. Mas Pedro negou e disse: mulher, eu não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, disse Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, um outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Veja, Simão foi contestado, foi abordado por 3 pessoas. 3 pessoas o viram, disseram para Pedro que ele era um dos discípulos de Jesus, e Pedro continuou firme, negando, feito rocha. Pedro era um homem que não iria dar o braço a torcer, ele estava com medo. Mas quando Jesus olhou para ele, e a Bíblia diz aqui na Nova Versão Internacional, que Jesus olhou diretamente para ele. Aí, de repente, Pedro, sob o olhar de Jesus, descobriu, ou lembrou, quem ele era, o que ele estava fazendo e onde ele estava. E isso atravessou o coração de Pedro como uma seta, porque você pode imaginar como foi o olhar de Jesus para Pedro? Será que foi um olhar de vingança? Você me negou, bem que eu te avisei. Será que foi um olhar de ódio, de castigo, de juízo? Aparentemente não, porque quando Pedro saiu dali, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Aparentemente, Pedro percebeu no olhar de Jesus um olhar de compaixão, de misericórdia, até de pena ou de dó, mas principalmente um olhar de amor. E por isso Pedro saiu dali arrependido, amargurado e entristecido. E nessa pequena história, eu de repente descobri que Jesus ama os fracos, os pecadores e os culpados, assim como foi Pedro naquele momento. Pedro foi fraco, Pedro pecou e Pedro era culpado de negar a Jesus, como o próprio Cristo já havia adiantado. Mas Jesus olhou para ele com compaixão, e eu queria que você imaginasse as vezes em que na sua vida, não é, eu passei a pensar em cada vez que na minha vida eu me senti como Pedro. E eu fiz uma pequena lista aqui, para fazer você pensar nisso. Você já parou para pensar em situações em que você pensou assim: eu não quero ser ridicularizado? Você talvez tenha passado por algum momento em que você tomou a decisão de não perder uma boa oportunidade.
Quem sabe ainda você tenha pensado assim: eu não quero ser confundido com gente ignorante ou gente radical. Ou talvez ainda você tenha dito para si mesmo ou para si mesma: eu não quero parecer fora de moda, não quero ser incomodada, eu não creio o suficiente, acho que nem vale a pena enfrentar toda essa pressão. Talvez você se lembre de algum momento em que você tenha passado por uma situação em que, como Pedro, você não queria se identificar como um seguidor ou como uma seguidora de Jesus. Se isso já aconteceu com você, saiba de uma coisa: perder uma batalha não significa perder a guerra. Fracassar na relação com Jesus Cristo nunca é ser derrotado totalmente. Falhar, melhor dizendo, nunca significa um fracasso total. Jesus sabia que Pedro falharia, mas sabia também que ele não fracassaria. Porque se havia uma coisa boa em Pedro, era a disposição de se arrepender e mudar de rumo. E é só isso que a gente precisa como ser humano para estar alinhado com a pessoa de Jesus. Um coração arrependido, verdadeiramente arrependido, e a disposição de tomar novamente a relação com o Deus que morreu na cruz pela gente. Então, se você já se sentiu fracassado ou fracassada, se você já falhou, já errou feio, talvez até foi mais fundo, mais longe de Jesus Cristo do que Pedro, não importa. Como Jesus está olhando para você hoje? Com compaixão, com amor, com desejo de resgatar você, de restaurar você, e eu também. Falhar não significa fracassar. Nesta grande guerra, neste grande conflito entre Jesus Cristo e Satanás, eles dois disputam pela sua mente e pelo seu coração. E Jesus Cristo está disposto, como fez com Pedro, a te restaurar, a te dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. O amor de Deus, assim como o seu perdão, é infinito e a gente precisa acreditar nisso. Será que hoje você não está disposto, não está disposta a realinhar a sua vida com esse Jesus? Mesmo que você tenha falhado feio essa semana, mesmo que no futuro você erre de novo, eu insisto, se Jesus pôde restaurar Pedro, Ele pode restaurar você e a mim. Ele pode fazer de nós pessoas melhores. Ele olha para o nosso futuro e sabe que nós podemos ser pessoas melhores. Acredite nisso. Tome uma decisão agora, enquanto você ouve o hino. Jesus foi pendurado naquela cruz de braços abertos, porque talvez isso tenha sido um símbolo que atravessasse as gerações de que Ele está sempre esperando você voltar, assim como o pai esperou o filho pródigo voltar a vida inteira. Se você desistir, Satanás ganhou a batalha, mas se você olhar para a cruz e for em direção àqueles braços abertos, você vai saber, na prática, como Pedro aprendeu, que falhar nunca é fracassar na nossa relação com o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que hoje você tome uma decisão, que hoje você se ajoelhe aí aos pés de Jesus, onde você estiver, e enquanto você ouve a música, você decida se aproximar de novo do teu Salvador, porque um dia Ele vai vir te buscar. E só você pode tirar a sua oportunidade de vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Ninguém mais pode tirar isso de você. Volte-se para Jesus, abrace aqueles braços abertos e seja livre e feliz de novo. Que Deus te abençoe. Enquanto a Juliana canta, eu vou estar orando por você. Chorando, caminha sozinho
você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer, mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem ele nossa vida é um mar sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Eu vou te convidar para a gente fazer mais uma oração. Nosso Deus, teus filhos, tua gente está ouvindo aí em vários lugares dessa cidade, desse país e quem sabe até no mundo. Nós pedimos que o Espírito Santo leve a tua palavra, a melodia e as palavras dessa música, desse hino, para que toquem fundo no coração das pessoas, que aqueles que se dispuseram a assistir este pequeno programa, que possam receber de maneira aberta o Espírito Santo para decidirem alinhar a sua vida com Jesus, o nosso Salvador. Nós não merecemos nada, mas nós pedimos porque acreditamos que o Senhor é bom. Nós sabemos
cremos que Jesus veio a esse mundo, dividiu a história ao meio e morreu naquela cruz. E nós cremos também que Ele virá nos buscar. Pedimos que o Espírito nos convença a todos do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente esteja em pé no dia da Tua vinda. E aqueles que se dispuseram a assistir este programa e que nessa noite têm alguma dúvida, que se sentem atribulados pelos sofrimentos da vida, que se sentem indignos, que se sentem fracassados, que a história de Pedro, que os braços abertos de Jesus possam erguer a mente e o coração desses teus filhos, para que eles com coragem se coloquem aos pés da cruz. Que nessa Semana Santa, que nós lembramos da pessoa de Cristo de maneira especial, que o Espírito Santo leve a Jesus a salvação, a paz, a coragem, a fé e a vitória para cada um daqueles que estão diante das telas nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amanhã eu vou estar com você novamente e nós vamos falar um pouquinho sobre um outro tema bíblico e eu espero que você volte. Que Deus te abençoe e que te dê paz e que te dê coragem e forças para se aproximar cada dia mais de Jesus. Um grande abraço.